Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo na lição de número 4 da revista do terceiro trimestre do ano de 2024, a revista que tem por título O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nós estaremos falando hoje a respeito da lição de número 4, a lição que tem por título O Encontro de Ruth com Boaz, uma parte muito importante da história de Ruth, a parte que faz ela viver coisas extraordinárias aí da parte de Deus através da sua fidelidade. Eu quero fazer um convite para você que ainda não viu as lições de número 1, 2 e 3, para que você aí depois desse vídeo entre no canal e procure aí por esses vídeos e assista também, que você vai ser bastante edificado através dessas lições. E nós estamos apenas na lição de número 4, que vai até a lição de número 13. Hoje falaremos aí do encontro de Ruth com Boaz. Quero já adiantar e passar para o nosso texto áureo, que está em Ruth capítulo 2, versículo 12. Diz assim: O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Eu quero ler também ela na linguagem dos dias de hoje, para ficar também mais fácil a nossa compreensão. Ruth capítulo 2, versículo 12, na linguagem dos dias de hoje. Diz assim: Que o Senhor a recompense por tudo que você fez, que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Bem, eu quero tirar aqui 3 lições e 3 pontos já desse texto áureo para a gente aprender e as lições que nós podemos tirar no capítulo 2, versículo 12, que é o texto áureo. A primeira lição aqui que nos traz é que Boaz, ele reconhece a fidelidade de Ruth. Ele conhece a fidelidade de Ruth, tanto para com a sua sogra, tanto para Deus, principalmente para com o Deus de Noemi. Quando ele diz que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Isso ele reconhece aí que ela foi fiel a Deus. O segundo ponto é que ele diz que Deus recompensasse a ela. Então, a vontade aí de Boaz, que ele foi sincero ao dizer que Deus a recompensasse. Olha, meu desejo é que Deus te recompense por todos os seus feitos, porque ele tinha escutado tudo aquilo que Ruth tinha feito aí para com a sua sogra e confiando também no Deus de Noemi. Por isso Boaz diz isso. Então primeiro ele reconhece a fidelidade, depois ele diz que Deus a recompense, tanto é que no texto ele fala isso 2 vezes. E o terceiro ponto aí desse texto áureo, que chama bastante nos atenção, é que Boaz ele diz que é como se ele estivesse dizendo que o refúgio de Deus para com ela. Então é como se ela fosse buscar o refúgio de Deus. Ela fosse buscar o refúgio. Tanto é que no texto ele diz, cuja proteção você veio buscar. Por isso ele diz que Deus recompense ela e tenha refúgio para ela também. Já são 3 pontos importantes do texto áureo que dá para nós aprendermos. E nós vamos ver um pouco mais sobre esse texto durante aí do decorrer da lição. Verdade prática. O verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Eu vou ler outra vez porque essa verdade prática é bastante importante e bastante interessante. Diz assim: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Bem, a verdade prática contém o resumo das principais verdades dessa lição de número 4. Na verdade prática, nós conseguimos tirar aqui uma lição muito grande que ela contém nela as principais verdades que essa lição vai nos trazer. Aqui a verdade prática já mostra para nós. O modelo de bondade é servir uns aos outros. Esse é o modelo de bondade que o escritor aqui da revista coloca para nós, qual é o verdadeiro modelo, qual é o verdadeiro e puro modelo. Então, o modelo verdadeiro e puro de bondade é servir aos outros, quer demonstrar bondade para os outros
então nós precisamos servir. Como Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 20, versículo 28, Jesus falando que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então, se Jesus veio na terra para servir aos outros, quem dirá nós que devemos servir, nós principalmente devemos servir uns aos outros, porque Jesus, ele mostrou isso para nós e deixou isso bem claro para nós também, que Jesus ele veio para servir e não para ser servido. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Olha o que Paulo está dizendo aqui à igreja de Filipenses. Olha, não faça nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Ele está dizendo, olha, não faça bondade para os outros com a intenção do seu coração errada. Não seja bom para os outros para que você receba elogios aqui na terra, porque você já ganhou seu galardão se for assim, a própria palavra diz. Então ele está ensinando, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Isso é um sinal de humildade, essa é a evidência de que uma pessoa é humilde, ela não se sentir superior a ninguém, por mais que seja em algum momento, mas não ficar se sentindo ou demonstrando maior do que os outros. Isso é o verdadeiro e puro modelo de bondade. Isso está ligado em servir. E que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, como fez Ruth. Ruth poderia muito bem olhar para a sua própria vida, ser egoísta ao ponto de falar, eu perdi o meu marido também, vou voltar para minha terra, e essa senhora aí que volte para a sua e faça o que ela bem quiser. Não, ela não teve esse egoísmo, muito pelo contrário, ela olhou para os interesses também de Noemi e procurou servi-la também. O texto de a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3, diz assim também sobre a bondade. E ainda que destruísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha o que Paulo também escreve aí, né? Por mais que eu entregasse todas as minhas fortunas para os pobres, por mais que eu morresse queimado por alguma causa, se essa causa não fosse por interesse do meu coração, se fosse aí por vontade e boa vontade e pureza do meu coração, de nada isso valeria. Se não tiver amor, por nada disso valeria. A bondade que agrada a Deus é aquela que vem misturado de muito amor. Essa é uma grande verdade e que está incluso aqui na verdade prática, que diz aí que a bondade é servir uns aos outros de coração. Isso quer dizer sobre o amor que nós temos e o amor que nós precisamos ter para com os outros, para que quando nós venhamos servi-los, nós não venhamos servi-los com a intenção errada, mas servi-los de bom grado, como fez Ruth aí também para a sua sogra. Confiar na justiça de Deus. A verdade prática continua dizendo, confiando na fidelidade e justiça de Deus. É uma das coisas que nós precisamos fazer, é confiar na justiça de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 10, diz assim, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda serves. Ou seja, Deus ele não é injusto de ver você trabalhando, de ver você fazendo com amor a obra dele. Ele não é injusto de ver você tratando os outros com amor pela obra, com um desejo no seu coração de servir e depois ele olhar e não te recompensar por isso. Não, é isso que Boaz estava falando com Ruth no texto áureo, que Deus a recompense por todos os seus feitos. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. O Deus, ele não é injusto de ver tudo isso que você faz e passar apenas por cima, e passar apenas o olho e falar, nossa, ele faz aquilo de bom grado, amém, não vamos fazer nada por ele. Não, Deus não é injusto, ele recompensa sim. E a história de Ruth é uma prova de que Deus recompensa aqueles que é fiel a ele e aqueles que querem servi-lo de coração aberto e principalmente com amor.
demonstrado em atitudes e também sendo forte no seu coração esse amor também. Então nós precisamos amar a Deus e fazer com bondade, servir com bondade as pessoas, aos outros, e confiando aí na fidelidade e justiça de Deus, porque por mais que o homem não reconheça o que nós fazemos para Deus, Deus ele está vendo e ele há de nos recompensar por isso. E mesmo que a recompensa não venha nesse mundo e a recompensa não venha nessa terra em qual nós estamos vivendo, a recompensa no céu, ela é certa. Ela é certa sim. Por mais que os homens aí nos desprezem, Deus ele não despreza a nossa obra aí para com ele. Sendo fiel e fazendo de coração puro, Deus ele nos recompensará com certeza. Vamos passar aqui para a introdução da lição de número 4, a lição que nós estamos estudando, o encontro de Ruth com Boaz. A introdução aqui vai dizer: na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora. Nesta, um novo personagem entra em cena, Boaz, o parente remidor. Veremos como o Deus da providência recompensa os que se doam a bons relacionamentos. Então nós vamos ver aí decorrer da lição como que Deus ele providencia coisas boas e recompensa, é aquilo que nós estávamos falando agora. Ele recompensa sim aqueles que se doam de bom grado para a obra, aqueles que doam-se a bons relacionamentos. Boaz, ele era um belemita e ele entra na história, ele era da linhagem aí, ele era da parentesco de Elimeleque, o marido de Noemi. O autor nos apresenta ele como um homem valente e poderoso. Deus permite Boaz entrar na história para solucionar uma crise, a crise de Noemi e Ruth, para traçar um plano de salvação. E nós veremos aí no decorrer da lição. O primeiro tópico da lição diz Boaz, o remidor. Boaz, o remidor. O primeiro subtópico vai dizer um homem próspero. O que Boaz era? Um homem próspero. Vai falar um pouquinho aqui nesse primeiro tópico sobre Boaz. Um homem próspero. O capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Ruth capítulo 2, versículo 1. Os termos valente e poderoso referem-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz, além do seu poder econômico. Um grande produtor rural, Boaz tinha plantações de cevada e trigo e muitos trabalhadores ao seu serviço, como diz em Ruth capítulo 2, versículos 5, 6 até o 23. Reunia qualificações e condições para cumprir o papel de remidor. Então, Boaz, primeiramente, ele era um homem rico, ele era um homem próspero. Boaz era esse homem e ele era um fazendeiro, né? Para nós hoje ele era um fazendeiro, como até o escritor aqui da revista, ele coloca para nós, ele era um fazendeiro. Então ele era um homem rico e um homem próspero. Em segundo lugar, ele temia a Deus em tudo. Ele era um homem que temia a Deus de fato. Em terceiro lugar, ele tinha muitas qualidades, como nós vamos ver no decorrer da lição. Boaz tinha várias e várias qualidades. Ele tinha muitas qualidades. E Boaz é um grande exemplo para nós. Boaz, se nós formos aí ministrar sobre a vida de Boaz, nós veremos várias qualidades que dá para tirar aí boas lições, bons estudos e boas pregações também a respeito da vida de Boaz. É uma pessoa que a gente não vê muita gente falar, né? A gente vê muita gente falar de Ruth, mas não vê muita gente falar de Boaz. Mas Boaz era um grande servo de Deus também, e nós vamos ver no decorrer da lição. Em quarto lugar, ele tem palavras de consolo. Em quinto lugar, ele tem comunhão. Então, isso são 5 coisas que eu tirei aí sobre a vida de Boaz. Na verdade, nós temos tanto na Bíblia quanto na lição algumas qualidades de Boaz, mas ele tem aí algumas outras e nós vamos ver no decorrer da lição, tanto essa quanto da de número 5. E veremos no decorrer da lição todas essas coisas aí sobre a vida de Boaz. O subtópico de número 2 diz Goel e Levir. A expressão da geração de Elimeleque não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi. Segundo uma tradição rabínica, ele era sobrinho.
Como parente próximo poderia ser o Goel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido. Prestem bem atenção agora no que eu vou ler, porque mostra aí o que é ser Goel e o que é ser Levi. Qual era o papel dessa pessoa aí como parentesco naquela época. Como também poderia cumprir o costume antigo do casamento. Eram duas prescrições distintas contidas na lei de Moisés. A do resgatador previa que quando um israelita ficasse pobre e precisasse vender suas terras, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-las de volta e restituir-lhes. E se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo. Já a lei do levirato, que era a lei do levir, previa que o irmão do cunhado se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Tudo indica que essa prática foi ampliada, seguindo uma ordem de parentesco mais abrangente, semelhante à do resgatador. No caso de Boaz, havia um remidor, mais chegado que ele. Então nós vamos ver aí que Goel e Levi são expressões que remetem a duas leis do Antigo Testamento. A lei do parente remidor e a lei do levirato. Então esse daí, Goel e Levi, são expressões que remetem às duas leis do Antigo Testamento. A lei do parente remidor e a lei do levirato. Em Levíticos capítulo 25, do versículo 25 ao 28, nós vamos ver sobre a lei do remidor. E em Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 ao 10, nós vamos aprender sobre a lei do levirato, que resumidamente é isso que eu acabei de ler, que é a lei, mas se você quiser ir lá pesquisar mais a fundo sobre essas leis, a lei do remidor, Levíticos, capítulo 25, versículo 25 ao 28, e a lei do levirato está em Deuteronômio, capítulo 25, versículo do 5 ao 10. Vamos passar para o terceiro subtópico desse tópico 1, que diz temor e respeito. A saudação de Boaz aos seus empregados demonstra que ele temia a Deus. A invocação a Jeová, o Senhor seja convosco, dirigida a todos os segadores ou seus empregados, indica também seu respeito aos que com ele trabalhavam. Os empregados lhe retribuem com uma saudação também amistosa e piedosa. Eles cumprimentavam Boaz o seguinte: o Senhor te abençoe, que está em Rute capítulo 2, versículo 4. Patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração, reconhecendo a posição e o papel próprio de cada um na relação do trabalho. Então o patrão aí e os empregados devem se tratar com muita consideração, com muito respeito. E isso era o que Boaz fazia com os seus empregados. Não era porque eles eram empregados de Boaz que ele não tratava ele bem. Não, Boaz chegava, cumprimentava todo mundo, perguntava se o pessoal estava bem, para depois tratar do trabalho. Então Boaz era aí um patrão muito bom, era um patrão muito atencioso e cuidava também aí dos seus funcionários e não apenas mandava fazer as coisas, mas ele era um patrão que cuidava dos seus funcionários e o seu grau de amizade era muito grande para com os seus empregados. É por isso que aí o subtópico 3 da lição do tópico 1 diz temor e respeito. Era o que Boaz tinha para com os seus funcionários aí, aquelas pessoas que colhiam lá para ele. Na sua fazenda, vamos dizer assim. O relacionamento de Boaz com os seus funcionários revelavam seus relacionamentos com Deus. Ou seja, o relacionamento que Boaz tinha para com seus empregados, ele mostrava o relacionamento que Boaz tinha com Deus. Porque ninguém que tem um relacionamento tão bom com Deus trataria alguém tão mal. Então isso aí nós vamos aprender com a vida de Boaz, que se nós quisermos tratar as pessoas muito bem, nós precisamos estar bem com Deus. E se nós estivermos bem com Deus, nós vamos tratar automaticamente as pessoas bem também, porque Deus nos ensina que nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. E Boaz é um grande exemplo disso que Deus faz e Deus manda nos fazer.
que é amar o próximo como a nós mesmos. Boaz fazia isso até com os seus empregados. Na nossa revista, o escritor aqui da revista, comentarista, eu estou usando a revista de professor, então ela tem essa sinopse, é chamada de sinopse. O sinopse primeiro aqui diz pra gente: Boaz era um homem próspero e respeitado por todos que o cercavam. Ele era de fato muito rico, mas além de muito rico, ele era muito respeitado. As pessoas não tinham medo de Boaz, as pessoas tinham respeito por ele, que é diferente que hoje em dia tem muitos pais aí que as crianças não têm respeito por ele, mas têm medo. Tem muito empregado, muito patrão aí, que o empregado não tem respeito para com ele, mas tem medo. Não é o caso de Boaz. Boaz, ele era respeito das pessoas mesmo, porque ele era um homem muito bom, muito reto, muito íntegro e muito puro, e demonstrava o relacionamento que ele tinha para com Deus. Bem, o segundo tópico vai dizer para nós o carinho de Boaz para com Ruth. O carinho de Boaz para com Ruth. Primeiro subtópico: a pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respigavam ou os que colhiam. Ruth capítulo 2, versículo 5. Informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa, chamando-a de filha. Deu liberdade para continuar catando espigas em sua plantação e lhe assegurou de que seria tratada com o devido respeito. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Ruth capítulo 2, versículo 9. Boaz se preocupou com a segurança de Ruth. Assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral e em qualquer área da vida. Boaz era um cavalheiro muito educado com todos. Um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses. Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos, como diz aí em Mateus 2, 15 ao 17, demonstra isso para nós. Então, o primeiro subtópico do tópico 2 diz: a pureza não exclui a ternura. Santidade não é ser antipático. Ser santo nos priva de muitas coisas. Devemos sim evitar muitas conversas e muitas rodinhas. Mas nós não podemos ser antipáticos, de maneira nenhuma. Pureza não nos tira a obrigação de sermos simpáticos com todos e não só com os irmãos da fé. Então, irmãos, nós sermos santos não faz a gente ser uma pessoa ignorante. Sermos uma pessoa antipática, uma pessoa que ninguém gosta, uma pessoa de que ninguém gosta de estar perto, uma pessoa que ninguém gosta de andar junto. Não é isso que é ser santo. Ser santo não é você fazer as pessoas perderem a vontade de estar com você, e não é isso que Boaz ensina para nós também. Ele, apesar de ser um homem reto, ser um homem íntegro, ser um homem puro, vamos dizer assim, um homem santo, né, entre aspas, ele ainda mantinha a sua pureza, mantinha a sua ternura, né, mantinha aí a sua elegância ao conversar com as pessoas e ao tratar todos. Ele era uma pessoa aí, de fato, uma pessoa muito reta. Como o texto diz, Boaz era um cavalheiro. Ele era um cavalheiro e muito educado com todos. Então não era porque ele era santo, não era porque ele era íntegro, não era porque ele era rico, que ele tratava as pessoas mal. Muito pelo contrário. Ele, além de ser rico, além de ser próspero, além de ter muitos empregados, além de ter uma vida com Deus, uma vida reta, uma vida certa e íntegra, ele não deixou de ser simpático. Ele era uma pessoa simpática que todos gostavam de estar com ele. Segundo tópico, ou segundo subtópico do tópico 2 diz: Deus estava agindo. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratada. Agia com educação e muita discrição. Impressionada com o gesto de Boaz, inclinou-se ao chão e de forma humilde reconheceu ser indigna do tratamento que recebeu, como relata também Ruth 2:10. Havia uma motivação especial na conduta de Boaz.
ele já conhecia a bela história de Ruth. Um bom testemunho nos abre muitas portas. Olha isso, que interessante. Eu quero ler de novo essa parte aqui, porque essa parte é muito interessante. Impressionada com o gesto de Boaz, ela ficou impressionada com o gesto de Boaz, e olha o que Ruth fez para se humilhar. Ela inclinou-se ao chão e reconheceu ser indigna do tratamento que recebeu. Ela se humilha perante Boaz, porque ela se acha indigna de ter recebido aquele tratamento que o homem de Deus tratou ela, no caso Boaz. E olha o que continua dizendo. Havia uma motivação especial na conduta de Boaz. A motivação, olha o que motivou Boaz a tratar Ruth muito bem. Apesar de ele ser uma pessoa que já tratava as pessoas bem, o que fez ele tratar ainda mais Ruth bem é essa motivação aqui, ó. Ele já conhecia a bela história de Ruth. Ou seja, Ruth, ela já pessoas por aí, por lá, no caso, já falavam de Ruth. E não falavam mal de Ruth, não. Falavam bem de Ruth. Porque Ruth era uma pessoa que só fez coisa boa. Ela só fez coisa boa. Ruth, ela foi fiel o tempo inteiro. Então, a reputação de Ruth chegou até o ouvido de Boaz. Talvez alguém chegou para Boaz e Boaz perguntou: quem é essa moça que está por aí? E alguém talvez tenha chegado para Boaz e falar: ó, essa daí é a mulher que foi fiel à sua sogra, que não voltou para a sua terra, mas decidiu seguir a sua sogra e está aqui catando coisas, aqui espigas, para alimentar tanto a si quanto a sua sogra e tal. Ela está se humilhando aí. Então, e tudo que ela já fez, e foi contando as coisas. Talvez não, a Bíblia diz que contaram já a história de Ruth para Boaz. Então essa foi uma das motivações. E olha o que o escritor aqui, muito bem colocado, ele colocou aqui na revista para nós, no caso aí do Silas Queiroz, que escreveu aí essa revista, comentarista da revista. Olha o que ele coloca no último ponto. Um bom testemunho nos abre muitas portas. É muito importante a gente manter uma boa reputação. É muito importante a gente manter um bom testemunho. Deus age nas entrelinhas, quando ninguém vê e percebe. Quando ninguém está vendo e ninguém está percebendo, Deus está agindo, como é o tema aí do segundo subtópico do tópico 2. Deus estava agindo. Então, quando ninguém está vendo, nas entrelinhas, Deus ele age ao nosso favor, ao nosso respeito, se formos justos para com Ele. Deus age nas mínimas coisas, Deus nos surpreende também com a atitude de alguém. Nós esperamos tanto que Deus nos surpreenda na parte financeira e às vezes Deus age de outro lado onde nem imaginamos. Às vezes, talvez o pensamento que Ruth teve, eu acredito que não, mas se fosse qualquer um de nós, talvez, olha, eu vou catar essas espigas aqui para alguém ter dó de mim e me dar dinheiro. Alguém ter dó de mim e me dar aí já as espigas já catadas, já me dá aí o alimento feito. Mas não, olha onde Deus foi surpreender Ruth. O patrão daqueles senhores, o patrão daqueles empregados, o patrão, o dono daquela área toda que ela estava catando espigas, decidiu se casar com ela. Olha onde Deus surpreende a gente, e surpreendeu Ruth. Deus usou aí, não um homem qualquer, Deus não usou alguém qualquer para dar migalhas ou dar algum dinheiro qualquer para ela. Não, Deus fez ela ser dona de tudo aquilo também. Que interessante como Deus nos surpreende aí, né? Nós devemos ter isso em mente, que Deus ele nos surpreende. No terceiro tópico, terceiro subtópico do tópico 2, vai falar sensível e espiritual. Era uma das qualidades também, ou melhor, duas das qualidades que Boaz tem. Como eu falei lá atrás, nós iríamos ver outras qualidades de Boaz. Tá aqui também duas. Ele era um homem sensível e ele era um homem espiritual. Sensível para ver tudo que estava acontecendo. Ele era sensível à voz do Espírito Santo. Ele era sensível e foi sensível também ao plano de Deus. E ele foi espiritual para reconhecer que realmente aquilo vinha de Deus. Vamos ver aí o que o nosso comentarista da lição escreveu no terceiro subtópico. Sensível e espiritual. Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth.
Ruth capítulo 2, versículo 12. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. E como servo de Yahvé, ou de Deus, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram grande conforto, como diz em Ruth capítulo 2, versículo 13. Bem, Boaz era uma pessoa sensível e espiritual porque ele era um canal de Deus na vida de Ruth. Mesmo ele não vendo isso, ele era um canal de Deus na vida de Ruth. Mas ele esteve o tempo todo na posição, tendo caráter e alguém que não importava o motivo. Ele tinha sempre um gesto bondoso, afinal é assim que o servo de Deus deve ser. Ele era alguém abençoado. Então Boaz, ele era alguém muito abençoado e ele não precisava de ter grandes motivações, ou melhor, ele não esperava nada dos outros para fazer bondade para as pessoas. Ele não esperava de Deus ou bens, até porque ele já era rico, ele já era um homem próspero, então ele não esperava receber nada dos outros. Ele fazia para os outros por causa da bondade que habitava no seu coração. A bondade habitava no coração dele e por isso ele fazia aí a bondade para os outros. Ele era um homem sensível, um homem espiritual, um homem bom, um homem íntegro. Ele tinha várias qualidades. Boaz tinha inúmeras qualidades e uma delas aí era ser sensível, espiritual e fazer a vontade de Deus. Eu quero ler a sinopse 2 aqui também, que diz: Boaz tratou Ruth com ternura, respeito e sensibilidade espiritual. Foi uma das coisas aí que moveu o coração de Boaz também. Passando para o tópico 3 da revista, que diz: a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Primeiro subtópico: a lei da semeadura. Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens apartados de Deus e não afetados por ele. Isto é, fruto de uma incredulidade crescente. Essa visão dualista em nada condiz com as Escrituras e com a realidade dos que confiam no Senhor da providência. Ruth decidiu servir ao Deus de Israel em vez de Quemós, o Deus dos Moabitas. Isso aqui é uma curiosidade, tá? O Deus que os Moabitas, que era a terra de Ruth, serviam, era o Deus Quemós, cuja adoração incluía o sacrifício de crianças. Esse aí era um dos rituais que eles faziam lá, a cultura do povo de Ruth, do povo moabita. Quem quiser aí também ver, está em Números capítulo 21, versículo 29. Agora, ela começava a experimentar a mão invisível do Jeová Jireh agindo graciosamente em seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente. Essa é a lei da semeadura, o primeiro subtópico do tópico 3. Não é Deus que decide quanto nós vamos semear, ou seja, não é Deus que decide o quanto eu semeio. Isso quem decide sou eu, o quanto eu semeio. A lei da semeadura está aí e é uma grande verdade. Quanto mais eu semeio, mais eu vou colher aí. E Deus ele não decide quanto eu vou semear, isso depende da minha fé. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Então, quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. E semear da forma correta é interessante, importantíssimo. E semear com a intenção certa do coração. Ruth, ela semeou. O que Ruth fez, foi plantar. Ruth estava plantando. Como que Ruth plantou, gente? Porque ela não era de plantar nada. Bem, Ruth plantou quando ela decidiu ser fiel à sua sogra. Ruth plantou quando ela decidiu ser fiel ao Deus da sua sogra. Ruth plantou quando ela se converteu ao Deus de sua sogra. Ruth plantou quando ela decidiu ir buscar alimento para alimentar a sua sogra. Ruth plantou
plantou, quando ela decidiu amar de todo o coração ao Deus da sua sogra, quando ela demonstrou bondade e fidelidade, amor e carinho para com os outros, Ruth plantou esse tempo inteiro. E qual foi a colheita de Ruth? A colheita de Ruth foi ela chamar a atenção de Boaz pelas suas qualidades e o seu plantio, e Deus usar a vida de Boaz para casar com Ruth e ela entrar, então, ter um nome na história e ter a sua vida mudada depois daquele dia. Esse foi a colheita de Ruth, mas Ruth plantou para colher. Então a lei da semeadura é uma grande verdade. Quem semeia pouco vai colher pouco, mas aquele que semeia muito, ele colherá muito também. Passando para o segundo subtópico, diz os acasos de Deus. E acasos aqui está entre parênteses, tá? Os acasos de Deus. O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez indo apanhar espigas no campo de Boaz. Para ela, era apenas uma casualidade, quando na verdade era um inequívoco ato da providência divina. Deus tem o controle de tudo e age em favor dos que o amam, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 28. Quando Ruth retornou para casa e contou onde havia trabalhado, Noemi não escondeu sua exultação. Uma esperança brotou no coração da pobre viúva. Por Noemi já conhecer o belemita Boaz, ela escuta de Ruth onde ela foi trabalhar, então acende uma esperança no coração dela, porque certamente ela também conhecia Boaz. Por mais que ela não sabia o que iria acontecer à frente, ela certamente ela sabia que Boaz ele tinha um bom coração e iria fazer alguma coisa boa em favor de Ruth. E claro, se Boaz fizesse alguma coisa boa para a vida de Ruth, isso refletiria nela também, em Noemi, porque Ruth estava ligada a Noemi, como demonstrou nas outras lições e no livro de Ruth, ela demonstra o tempo inteiro o seu amor para a sua sogra. Então, se Boaz fizesse bem para Ruth, isso refletiria também em Noemi, por isso ela ficou bastante esperançosa. Ruth tomou a decisão de ir à colheita por livre e espontânea vontade, sem saber o que aconteceria. Mas Deus, que não perde o controle de nada, ele já tinha um plano. Com Deus não existe equívoco ou sorte. Então, o que para Ruth seria talvez uma sorte, para Deus não era sorte coisa nenhuma, porque para Deus não existe sorte e ele não fica equivocado. Deus tem um plano para todas as coisas, não existe acaso para Deus. Terceiro subtópico diz, o resultado da colheita. Alguns frutos das nossas ações são colhidas de imediato. Outros levam tempo para aparecer. Pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz. A colheita garantia sua sobrevivência e de sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação. Entre março e abril colheu cevada e de abril a junho colheu trigo. Concluído o trabalho, ficou com a sogra. Uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam, como diz o texto de Isaías, capítulo 64, versículo 4. Precisamos ter paciência e sabedoria para esperar o tempo de Deus. Certamente o tempo da colheita virá, mas tem que existir o plantio e tem que existir também paciência. Foi o que Ruth fez. Ela plantou, ela colheu. Olha, o resultado da colheita foi um resultado muito grande. O resultado da colheita foi aí todos esses frutos que deu, tendo Boaz gostado de Ruth e tendo aí casado com ela. O resultado da colheita de Ruth foi muito além do que ela imaginava, foi muito além do que ela pensava. Ela pensou que iria ali pegar umas espigas, no máximo, talvez seria contratada para isso, e ali alimentaria tanto a vida dela quanto a vida da sua sogra, que já era de idade, e ela jamais imaginaria o que Deus faria pela vida dela, mas ela teve paciência, ela teve sabedoria, ela soube esperar e ela não deixou nenhum momento de plantar.
ela não deixou de plantar. Certamente, se nós plantarmos também hoje, plantar bondade na vida das pessoas, plantar amor na vida das pessoas, nós iremos colher isso, mas nós não iremos colher como nós pensamos que vamos colher, porque Deus ele pensa muito mais do que nós. Deus ele pensa muito mais alto do que nós. Os pensamentos dele são mais altos, os caminhos dele são mais altos também. Então, por mais que nós fazemos alguma coisa para agradar a Deus, nós sabemos que Deus nos recompensará por isso, porque a sua própria palavra diz. Mas nós não devemos aí ficar impacientes. Ah, mas Deus me prometeu isso e eu estou plantando, eu estou fazendo o que Deus quis que eu fizesse, mas Ele ainda não fez nada pela minha vida. Já tem 1 ano, já tem 2 anos, já tem 10 anos, mas certamente se Deus ele prometeu, Ele vai cumprir. Ah, mas Deus me prometeu ser um grande pregador da palavra. Eu já prego na minha igreja, eu frequento os cultos, eu estudo, eu já sei fazer, mas ainda não estou vendo no agir de Deus. É só ter paciência, é só ter calma. Continue plantando, porque a colheita ela é certa. A colheita da parte de Deus, ela é certa. Ah, mas Deus me prometeu que eu vou rodar os 4 cantos da terra. Se Deus realmente lhe prometeu isso, se a palavra veio de acordo com a própria palavra de Deus, então ele vai cumprir. Apenas continue na posição. Ruth, ela ficou na posição e ela esperou colher daquilo de Deus. E Deus aí abençoou a vida dela poderosamente, como nós aprendemos aqui na lição. No auxílio da vida cristã, eu quero falar só ler um pedacinho, porque é muito grande, que o nosso comentarista Silas Queiroz, pastor Silas Queiroz, colocou aqui em auxílio da vida cristã. É um auxílio da nossa revista que tem, que diz assim: se você espera pela provisão do Senhor, considere isto. Provavelmente ele aguarda o seu primeiro passo, o qual demonstrará a importância da sua necessidade. Ou seja, é de acordo com as nossas necessidades que nós damos os passos. É de acordo com a nossa vontade que nós damos os passos. Bem, se eu quero ser um grande pregador da palavra, então os meus passos precisam ser uns passos visíveis. Eu preciso estudar, eu preciso fazer um curso teológico, eu preciso estar de acordo com o que o meu pastor diz, eu preciso ser obediente. Então tudo isso vai de acordo. Tudo isso faz eu ser aí, eu colher. Isso tudo é uma colheita da minha parte. A sinopse 3 da lição aqui da revista de professores diz assim: a história de Ruth com Boaz revela a validação da lei da semeadura e o bom plano de Deus em sua vida e no mundo. Vamos passar agora para a conclusão. A conclusão da lição diz: a atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sogra levou-a a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que a incluiria na genealogia do Redentor da humanidade. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo das suas asas. Confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada é o maior e infalível, é o meio infalível de alcançar sua misericórdia e favor. Então, tá aí a conclusão. O capítulo 2 do livro de Ruth é a história de um dia em que a vida de Ruth foi mudada. O capítulo 2 inteiro do livro de Ruth vai contar aí sobre esse dia interessante e importantíssimo na história e na vida de Ruth. Foi o dia que Ruth aí mudou, a história da vida de Ruth mudou nesse capítulo 2. E eu quero trazer apenas aí para concluir 3 verdades finais. As 3 verdades finais aqui dessa lição. A primeira é: a agenda de Deus prevalece sobre os planos dos homens. A agenda de Deus sempre prevalecerá sobre aí os planos dos homens. Os homens fazem uns planos, mas Deus tem a sua agenda e ele cumpre com a sua agenda. Ou seja, o dia de abençoar Ruth era aquele dia. Os homens poderiam ter feito tantos outros planos que isso iria acontecer porque já estava na agenda de Deus. Ruth pensou que era apenas uma colheita, mas não era apenas uma colheita. Para Deus era muito mais do que isso, como nós podemos aprender na história dela. A segunda verdade é que uma história de dor pode se tornar em um dia de providência.
Ou seja, uma história inteira de dor, como Ruth teve. Ruth veio de uma linhagem moabita e doeu muito mais em Ruth saber dessa linhagem, desse povo dela, quando ela encontrou realmente o povo de Deus. Então, essa dor dela de ter vindo do povo moabita, depois a dor de ter perdido o marido, a dor de ter perdido o sogro, a dor de ver a sua colega órfã voltar para sua terra, a dor de ver a sua sogra daquele jeito, em um dia, Deus restituiu tudo aquilo. Restituiu não, Deus ele deu a providência aí de tudo aquilo, dando a ela aí um bom casamento. O dia da providência, ele chega para todos nós, basta nós ficarmos na posição. E o terceiro é, o bem que fazemos aos outros voltará por Deus a nós. Fazer o bem é plantio e a colheita ela é certa. E nós devemos fazer o bem não esperando o bem dos outros também. Porque nós podemos aí nos surpreender de forma negativa. Se nós fizermos o bem para as pessoas, esperando que as pessoas façam o bem para nós, nós poderemos aí nos frustrar. Porque as pessoas aí, tem muita gente que não quer fazer bem, apesar de ter recebido o bem nosso, ela é ingrata. Tem muita gente ingrata no mundo hoje em dia, então pode ser uma coisa ruim esperar aí. Pode ser não, é certo que é uma coisa ruim esperar o bem das pessoas, mas nós devemos esperar o bem de Deus. Então o bem que fazemos aos outros voltará por Deus a nós e não pelas pessoas. Fazer o bem é um plantio e a colheita ela é certa. Ruth fez o bem e recebeu a colheita. Ela plantou o bem e recebeu a colheita. E Boaz também, Boaz aí demonstrou. Boaz na verdade fez parte da colheita da vida de Ruth. Boaz aí, ele foi o principal evidência aí de que Deus, ele abençoa e abençoou a vida de Ruth. Então que você fique com essa lição de número 4. Se você não viu, vai lá ver as outras lições, número 1, 2 e 3, e seja abençoado também. Vamos lembrar, vamos fazer o bem. Nós precisamos fazer o bem para as pessoas sem esperar nada em troca delas. Mas Deus nos recompensará. Deus, ele nos recompensará. Que Jesus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.